No vídeo de hoje vou ensinar a fazer uma decupagem em guardanapo em madeira de pinos, uma tábua de queijos e vinhos. Criaturas criativas, tudo sobre artesanato. Seja bem-vindo ao meu canal. Se tiver alguma dúvida, tentarei ajudar. Sou Ana Gabriela Falcão e vamos lá. Vamos começar impermeabilizando a bandeja com goma laca indiana. A goma laca servirá para fechar os poros da minha madeira. A goma laca vai dar uma pequena envelhecida no pinus, mas deixando que os veios da madeira apareçam. Esse produto tem um pouco de cheiro de álcool. E também tem uma vantagem, ele evapora rapidamente. Então, quando você passar o produto, você vai ver que por ele evaporar rápido, ele vai secar rápido. Passe a goma laca indiana na frente, do lado e atrás da madeira. Eu gosto de colocar a goma laca num potinho e assim eu vou pegando o produto com mais facilidade com o pincel. Sempre coloque aos poucos, porque, como eu já disse, ele evapora rápido. Depois de secar um pouquinho, pegue a lixa 400 e dê uma lixada caprichada em toda a sua peça. E é a lixa d'água, não é lixa de madeira, ok? Eu vou usar uma lixa que ela é dupla face aqui, ela tem folha dupla, é muito bacana e tem uma esponjinha no meio. Então, quando eu lixo, não esquentam os meus dedos. É muito boa essa lixa. E antes de qualquer coisa, deixe o seu joinha, que assim vai ajudar o canal a crescer. Passe um paninho ou limpe com as mãos para sair o pozinho. Agora, a parte mais difícil, escolher o guardanapo que a gente vai usar, né? Eu vou usar esse aqui, mas tem tantas opções. Você pode usar um guardanapo para fazer uma tábua de lanche de cafés, um floral que não te prende a nada. Pode usar uma uva, umas frutas, o que você quiser. O meu eu vou usar esse para fazer uma tábua de queijos e vinhos. Quando eu estiver cortando o guardanapo, eu não retiro as duas películas do guardanapo, porque assim me facilita no corte. Quando você colocar a tesoura, você coloca a tesoura, abre a boquinha da tesoura, só que você faz o seguinte, movimente o papel e não fique picando, assim, dando picotes com a tesoura. Você rodando o papel de um lado para o outro, na limitação do desenho, facilita e fica lindo o seu recorte, não fica todo mastigado. Eu não vou mostrar aqui, mas eu também vou cortar algumas borboletas, todas são em guardanapo. Vou fazer a mesma coisa sem tirar as películas do guardanapo para cortar. Vou simular uma mesa fazendo uma pintura com uma pátina de gel de matizar incolor misturado com betume. Primeiro, para ficar bem definida, coloquei uma fita crepe, apertei bastante e vou agora misturar os meus dois produtos. A proporção é meio a meio. Misturo bem com o pincel e deposito sobre a minha peça. Agora, com o auxílio de uma bucha, eu faço movimentos na horizontal, forçando para que eles fiquem com rajados, tipo veiozinhos de madeira. Para dar uma continuidade, faço nas laterais também. Você já conhece nossa loja virtual? É www.criaturascriativas.com.br. Entregamos materiais de artesanato para todo o Brasil. Depois, retire a fita crepe e pronto. Está pronta a base da nossa mesinha. Espere secar e vamos começar a colar o guardanapo. Eu uso cola extra para artesanato. Depois de recortado o nosso guardanapo, eu pego com a pontinha dos dedos e puxo as duas películas do guardanapo para iniciar a colagem. Atenção, eu esperei secar um pouquinho
o betume que eu passei embaixo da mesinha. Posicione o guardanapo, levante, faça uma linha imaginária, sempre assim nas verticais, e vá colando aos poucos o guardanapo. Cuidado que ao passar a cola, para não passar sobre o guardanapo. Deite e dê umas apertadinhas com os dedos. Faça isso com muita calma e bem devagar. Uma observação: depois de usar cola no pincel, você pode lavar o seu pincel com água e sabão. Conforme você for colando e tiverem áreas maiores, você vai aos pouquinhos dando os acabamentos com as colagens também, passando um pouquinho a cola e batendo com os dedos. Na hora de apertar o guardanapo, se você quiser usar um saco plástico, também pode. Agora vamos para as borboletas. Lembre-se sempre de tirar as películas. Se não forem retiradas, depois da colagem, eles vão, quando você olhar, falar: ah, tá perfeito, colou, ficou. Mas o papel de cima vai soltar. Dá uma tristeza. O trabalho que a gente faz no vídeo, não necessariamente você precisa ter o mesmo guardanapo. Isso é uma sugestão, mas fica na sua cabeça a memória de como fazer, como executar um trabalho. Pense sempre em misturar as técnicas que você aprende e com o tempo vai ficando cada vez mais fácil. Como as borboletas são figuras pequenas, eu passo já a cola na madeira, mais ou menos do tamanho da figura, e aperto depois com os dedos. Ao sobrar, você pode pegar e ir puxando, limpando as colas. Nesse lugarzinho ali, faltou um pouquinho de cola, eu levantei e coloquei novamente. Assim que você acabar de colar, sempre passa um pouquinho os dedos para ver se levanta algum pedacinho, e se levantar, coloque a cola e aperte novamente. Agora eu vou fazer um sombreado para dar o acabamento entre a mesa e o meu fundo. Usando a tinta PVA, eu peguei um pincel chanfrado, coloquei somente a pontinha da tinta na ponta do pincel e vou puxando o pincel suavemente de um lado para o outro, até que a própria água do pincel vai fazendo o que a gente chama de sombreado. A água com a tinta vai dando uma nuance, uma transparência. Depois eu ensino melhor numa outra aula como fazer uma sombra com calma. Agora eu peguei um stencil com o motivo de craquelê. Esse stencil é o maior barato. Dá para dar um charme no seu trabalho. Com a própria tinta marrom e o pincel Pituá próprio para stencil, eu vou colocando ele de formas aleatórias, mas que não fiquem super homogêneos, super bem batidinhos, para dar a sensação de que ele está rachado. Os detalhes que fazem a diferença, não é? Então, peguei um pincel fininho que se chama liner com a tinta preta e vou fazendo risquinhos e vou desenhando as antenas das borboletas. Se por acaso você não gostar, pegue um paninho, limpe na hora e faça novamente. O pincel também pode ser chamado pincel 0 ou 00. E aí, estão gostando? Tá ficando muito linda, né? Bem alegre, bem colorida. Eu acho que vai fazer um sucesso receber os amigos com essa tábua de queijos e vinhos. Na lateral, peguei um pincel chato, bem uniforme, com a tinta PVA na cor verde oliva. Molho bem o pincel na tinta e com movimentos suaves, sem apertar o pincel, para que ele fique com a listra bem certinha, façam leves movimentos.
Mantenha sempre mais ou menos a mesma distância. Não precisa calcular não, vai no olho mesmo. E se não gostar, paninho com água. Sempre uso um pincel de um lado e de outro. Agora vou fazer um sombreado para dar um acabamento mais bonito, bem na parte aonde foram as listrinhas verdes. Assim vai harmonizar o meu trabalho. Então, da mesma forma, o que eu faço? Eu molho o meu pincel chanfrado, seco, depois eu molho de novo, boto tinta só na pontinha do pincel e vou deitando o pincel suavemente na borda. Sombreado e sombra é uma coisa que você vai fazendo, não ficou bonito, não tem problema, repete, faz de novo. E você vai pegando cada vez mais a prática fazendo. A tábua de queijos e vinhos está ficando um escândalo. Agora, para envernizar, eu vou usar a laca chinesa. E antes que eu esqueça, após o uso, o seu pincel terá que ser lavado com solvente. Não economize no produto, pegue bastante, vá com o pincel, passe o pincel de um lado para o outro, sempre mantendo as linhas, né? Vamos supor, eu estou na parte horizontal. Não pulo, não começo embaixo e vou para cima. Sempre as pinceladas uma atrás da outra. E ele é autonivelante, então não se preocupe, porque ao passar a laca, ela vai nivelando. E depois de passar, você pode dar a segunda demão do verniz após secar. Ela seca rápido, não demora muito a secagem desse produto também não. Eu passei uma demão só, eu já achei bem legal. Mas, caso você queira, pode dar a segunda demão para ela ficar mais brilhosa ainda e mais impermeabilizada. Cuidado para não escorrer. Se estiver escorrendo, passe logo o pincel para não ficar marcada a gotinha da laca. Então foi isso. Espero que você tenha gostado do projeto. Obrigada por ficar até o final. Sou Ana Gabriela Falcão, da loja Criaturas Criativas. Até o nosso próximo projeto. Nossa loja fica no Shopping Città América, que fica na Avenida das Américas 700, lojas 109 A e B. Telefone 021 2493 8442. Até mais!